Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 17 de 2014. Hoje estaremos abordando o assunto injeção eletrônica do GM Agile. Temos aí, né? Aula de número 17 já de 2014. Como passa rápido, né, o tempo, como passam rápido as aulas, né? De uma forma assim, muito rápida. Aula 17 já, pessoal, de 2014. Deixa eu dar um alô aqui ao pessoal linkado na nossa aula ao vivo. Pessoal lá de Estiva, Minas Gerais, o Luizinho tá linkado. MacCar, Danilo tá linkado, né? Quem mais? Anísio Halber, André Amorim, Jaimilson Gomes, Jairo Silva, José Almir, João Francisco Souza, Magno Bertoldi, Luiz Francisco Pereira, Marcos Gutierrez, Rodrigo Augusto, pessoal de Timóteo, Minas Gerais também, Cunha Júnior, né, o Sérgio, linkado, entre tantos alunos aí de ponta a ponta do Brasil e até de fora do Brasil, né? Como quem acompanhou a aula ao vivo ontem, né? Tínhamos aí um aluno direto do Japão assistindo a aula ao vivo, né? Aqui no seu Universo do Mecânico. Vamos lá iniciar mais uma aula técnica, mais um encontro técnico. Eu, instrutor Scopino, serei com vocês para sanar, para tirar, para ensinar todas as dúvidas em relação ao Agile 1.4 Flex, injeção HN 14YFC. Hoje a nossa sexta aula sobre este tema e já vamos aí, ó, passar da metade, né, das aulas sobre os sensores. Hoje a nossa aula número 3 de sensores deste Agile. Sempre são 4 aulas sobre os sinais de entrada, né? Então hoje já é a terceira, já passamos da metade sobre sensores, os sinais de entrada deste veículo da Chevrolet. Belezinha? Bom, aula passada, o tema foi sensor do pedal e sensor da borboleta. Então, 2 sensores distintos. Um colhe a intenção do condutor, que é o pedal do acelerador, ok? Qual é a intenção do condutor? Lembrando que o sensor de pedal, ele é um duplo completo. Ele é um sensor duplo. São 2 pistas. São 2 sinais de entrada. 2 positivos, 2 negativos. 2 respostas. São 6 fios. 3 fios para a pista 1, 3 fios para a pista 2. Então ele é um sensor duplo, 2 respostas, mas essas 2 respostas, cada uma delas tem o seu positivo e o seu negativo. Aí a outra, a resposta, positivo e negativo. Então são 6 fios para um sensor duplo completo, ok? E o sensor de posição da borboleta aceleradora é o famoso TPS, né? Que é o Throttle Position Sensor, sensor de posição da borboleta, está lá junto com o corpo eletrônico, faz parte do corpo eletrônico, mas é um sensor duplo. Mas ele é um sensor duplo, né? Com um aspas aí, né? Por quê? É um positivo para os 2 sensores, é um negativo para os 2 sensores. E cada sensor tem a sua resposta. Então, só as respostas é que são separadas. A alimentação positiva, 5 volts. E o aterramento é um só para cada sensor. Então, ele não deixa de ser um sensor duplo. Claro, ele é um sensor duplo, o sensor de borboleta, mas tem as suas limitações. Belezinha? Aula de hoje, o nosso 6º encontro sobre o Agile, veremos 3 sensores, hein? Ó, aula 3 de sensores, 3 sensores. Sensor de densidade, atenção,
ele é diferente de muitos outros sensores que temos aí em outras injeções, inclusive outras injeções GM. Muito diferente. Densidade, sensor de fase e velocidade. 3 sinais, 3 sensores. Na primeira parte da aula falaremos sobre esse densidade e sobre o VSS. Na segunda parte da aula, exclusivo sobre o sensor de fase deste motor. Belezinha? Telinha de introdução para vocês. Nesta aula, veremos os detalhes sobre 3 componentes que complementam as informações necessárias para o mapeamento do sistema, tanto de injeção eletrônica quanto de ignição mapeada e outros, acessórios a mais, como canister, ar-condicionado, partida frio, eletroventilador, enfim, muitas e muitas funções que a ECU exerce. Então vamos ao GM Agile 1.4 Flex. Boa aula a todos. O veículo aí na telinha, só para sintonizar, né? E sempre, pessoal, enviem as perguntas aí, clique no Faça Sua Pergunta, participem da aula, tá? Diagramação inicial da aula, no centro a ECU e com asterisco já os sensores que estamos abordando na aula de hoje ou já abordados nas aulas anteriores, ó. Fase, densidade, detonação, MAF, posição do pedal, borboleta e VSS. Então, com a aula de hoje, teremos esses sensores com as informações passadas. Vai faltar ainda para a próxima aula, ó, rotação em PMS, temperatura da água, do motor, e lambdas. E do outro lado, todos os atuadores, só a bomba elétrica que já foi abordada. Belezinha? Vamos lá, telinha de detalhes para vocês. A medição da densidade do ar admitido é complementado pelo sinal do sensor MAP, que é ainda base de informação junto do sinal do sensor de massa de ar, o MAF. Já falamos sobre o MAF aqui, né? O MAF é que dá a informação da temperatura do ar. Opa! Começou a ficar um pouco claro por que o sensor MAP desse carro é diferente. Vamos ver isso agora. Então, esse Agile é um dos poucos carros do mercado que tem sensor de massa do ar, sensor MAP. Prestar atenção já nisso, né? É um dos poucos carros que tem 2 sensores de sinais de entrada do ar. Então vamos entender melhor isso, ó. Localização. Tá vendo ali, ó? Junto do coletor de admissão, temos a fixação do sensor MAP. E nesse mesmo carro, já abordamos aqui, ali entre o corpo de borboleta e o filtro de ar está o sensor MAF. Então temos o massa de ar, que já falamos aqui, e o MAP. 2 sensores distintos, tá? Localização, vamos lá. O sensor MAP está fixo diretamente no coletor de admissão. Lembrando que nesse modelo de injeção, o sensor é apenas MAP. Não está conjugado o sensor de temperatura do ar admitido. Pessoal, vai ficar claro isso para vocês virem agora os fios. Quando o sensor MAP ele tem o sensor do ar junto, quantos fios nós temos? 4 fios, não é isso? Todas as injeções que vocês veem que o MAP é temperatura do ar junto, tem 4 fios. Um aterramento para os 2 sensores, uns 5 volts para o MAP, uns 5 volts que já é a tensão de resposta do sensor do ar e a resposta do MAP, 4 fios. Vocês vão ver que esse MAP tem só 3 fios. E não tem sensor do ar. Não tem. Ele faz parte da informação do próprio sensor MAF, o de massa de ar. Tá? Isso que é muito curioso nessa linha, neste sistema. Tá?
Olha o tamanho do MAP desse carro, pessoal. Tá aí, ó. Ó, o MAP do Agile. É um MAP bem pequeno, tá? Cabe ali, ó, só 3 fios. 3 terminais de fios em seu conector. É fixo por um parafuso. Tem um anel O-ring de vedação, parafusado diretamente no coletor de admissão do veículo. Tá? Vamos lá para a função do sensor MAP. Informa para a ECU a pressão e a depressão no coletor de admissão. Já na fase inicial, com a ignição ligada, tá? A pressão atmosférica. E depois a depressão e suas variações com o motor ligado. Então a função do MAP, pessoal, de cara, imediatamente. Quando você liga a chave e der na partida, não precisa nem ligar a chave e contar no relógio alguns segundos. Não precisa. Quando ligou a ignição, já energizou o sistema. O MAP já dá um sinal de resposta para o módulo. É automático. É muito rápido. Já fica registrado o valor do MAP, que vai ser o que, na verdade? Antes de dar na partida. O que nós temos no coletor de admissão? Depressão ou pressão? Depressão seria vácuo. Pressão seria o quê? A pressão do ar em cima de tudo aqui ao nosso redor. Não é assim? Como que é a pressão atmosférica na Lua? É quase nula, né? Por isso que o pessoal fica pulando na Lua, né? É. Na Terra tem uma pressão atmosférica empurrando tudo para o chão, tudo para o centro. Afinal de contas, tudo vem para o chão, né? E quanto mais alto você estiver numa montanha, numa serra, menor é essa pressão atmosférica. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior é essa pressão atmosférica. Então, na hora que já liga a chave e vai dar na partida, nesse tempinho que a chave ligou, o módulo já registra, tá? Falha. Não, já registra a medição do MAP. O que o MAP está medindo, sem o motor estar ligado? A pressão atmosférica. Tá? Então já é registrado. Depois que deu na partida e o motor pegou, o que acontece no coletor de admissão? Tínhamos uma pressão atmosférica. Quando o motor pegou, temos uma pressão negativa ou uma depressão. Tá? Conforme abre a borboleta ou fecha, teremos uma variação muito rápida nessa depressão. Ok? E aí o módulo começa a calcular, né, a densidade do ar admitido. Então o MAP tem essas duas funções. Informa a depressão no coletor e a pressão atmosférica ao ligar a ignição. A vantagem é que é um sinal relativamente bem rápido e com boa precisão. Tá? Isso é bem interessante. Agora, ele varia muito conforme temos as acelerações do motor. Varia bastante. Tá? Claro, o sensor MAF, né, o de massa de ar, que tem um fio aquecido e tal, ele é mais preciso. Ele é até mais rápido. Tá? Mas ele não dá pressão atmosférica, por exemplo. Tá? Por isso que temos aí um complemento de informações. Belezinha? Vamos falar então dessas tais ligações, né, do sensor MAP. Ah, olhem ele, uma foto ao contrário, ó. Estão vendo o orifício? Quando ele é MAP, né, sensor MAP, mais temperatura do ar admitido, o que nós temos desse lado do sensor? O lado que vai lá no conector, né, no coletor de admissão. O que nós temos? Temos um termômetro, né? Temos um resistor, uma pontinha, alguns abertos, alguns encapsulados, fechados, mas sempre temos o quê? Uma pontinha ali, que na verdade é o termômetro. Aqui não é termômetro, né? É um termístor, uma resistência para medir o ar. Cadê o desse carro? Ah, não tem.
Porque não tem temperatura do ar. Ele é tão somente MAP. Só MAP. Só mede a pressão atmosférica e a própria depressão no coletor de admissão. Tá ok? Vamos entender os fios. Quais os fios que temos aí nesse sensor? Vamos lá. Apenas 3 pinos desse sensor. Só 3. 1, 2, 3. Todos ligados ao conector M, né? Do módulo, que é o conector lá do motor. Pino 1, M36, é a ligação positiva do MAP. Quantos volts trabalha o MAP? Padrão dos sensores, né? 5 volts. Está ligado ao M36. Pino 2 é o aterramento do sensor para ele funcionar. Inclusive, é o mesmo aterramento de vários outros sensores, tá? Está ligado ao pino M62 do módulo. E o pino 3 é o pino de resposta. É o que o módulo recebe do MAP. É uma variação de tensão elétrica. De próximo de 5 a próximo de 0. Lógico, jamais vai ser acima de 5. E nem pode ser abaixo de 0. Né? Não tem condições. Como que vai ser a resposta do MAP? Entre 0 e 5 volts. Porque se ele recebe 5 volts para funcionar, não pode sempre abaixo de 5 e um pouco acima de 0. Essa vai ser a variação de trabalho que o MAP envia ao pino M08 da ECU. Ok? Bom, dá para testar o MAP? Claro que dá para testar. Ó, olha o MAP aí no coletor de admissão. Ó, quantos pinos tem aí nele? Está até marcado na peça, né? Ó. Olha lá, ó, 1, o 2 está ali na trava, né, do conector, e o pino 3. Só 1, 2, 3. Parafusado aonde? No coletor de admissão do AGE. Tá? Se ele é só MAP, é mais fácil para testar. Porque você vai testar o quê? A questão de resposta, positivo e o negativo. Claro, se ele já dá a resposta perfeita, o positivo e negativo eu nem preciso testar. Entenderam isso, né? Não são 3 fios? 1 e 2. 1 é positivo, o 2 é negativo, o 3 é a resposta. Se eu faço o teste diretamente no 3, eu nem testo positivo e negativo, não preciso. Se o 3 está em ordem, é sinal que o positivo está em ordem, o negativo está em ordem. Eu nem perco tempo. Eu vou direto na resposta. Se por um acaso a resposta não está batendo, aí sim eu vou para o positivo, para o negativo. Ok? Vamos aos testes. Como que eu posso testar o sensor MAP? Pessoal, eu posso testar no motor, mas não é tão legal. O legal é testá-lo com um multímetro e uma bomba de vácuo ligado no sensor, naquele furinho do sensor. Adapta ali uma mangueirinha para chegar numa bomba de vácuo. Tá? Conforme você gera a pressão, né, a depressão na bomba de vácuo, teremos a variação de tensão de resposta. Então, como que eu faço? Retiro o sensor MAP do local, conecto a bomba de vácuo nele, com o chicote ligado no sensor, ligo só a ignição, não precisa nem da partida, tá? Meço no fio de resposta do sensor, com o chicote ligado. Temos quanto aí de variação de acordo com a pressão atmosférica local? 100 milibar de pressão ali negativa, 3 volts. 300, 2 volts e meio. 500, 1 volt e meio. 600 milibar de depressão na bomba de vácuo, 1,20 volt. Quer dizer o quê? Que sem depressão nenhuma, só pressão atmosférica, temos um valor ali, ó, perto de 4 volts, mais ou menos, porque isso varia conforme a pressão atmosférica local, tá? Quando eu gero 100 milibar de depressão, cai para 3 bar. 500, 1,5. Ou seja, quando o motor está em marcha lenta, a borboleta está aberta ou fechada? Quase que fechada.
né? Praticamente quase que totalmente fechada. A depressão está alta ou está baixa? Super alta. Porque o ar não está conseguindo entrar. Então temos boa depressão no coletor. Vai dar em torno de 1,5, né, volt. Quando acelera o motor, que o módulo comanda a abertura da borboleta, que entra o ar, o que acontece com a depressão? Cai imediatamente. Está entrando o ar, vai cair para em torno de 3 volts. Então é assim. Em marcha lenta, mais ou menos 1,5 volt. Quando eu acelero, vai para 3. Quando eu tiro o pé, ele cai para baixo de 1 volt, que é, né, o retorno, depois volta para 1,5 aproximadamente. Tá? Então tá aí o sensor MAP. Uma peça que ela em si, eletronicamente, raramente apresenta falhas. Tá? Mas sempre devemos ficar atentos. Pessoal, algo que influencia muito, tanto no sinal do sensor MAP, quanto no sinal do sensor MAF, o de massa de ar, é falsa entrada de ar pelo anel de vedação do coletor ao cabeçote, pelo anel do corpo de borboleta, pelo servofreio, tá? Então, toda falsa entrada de ar gera um valor muito incorreto nesses sensores. E quando gera valor incorreto nesses sensores, pessoal, o carro dá umas cabeçadas violentas, dá tranco violento, não responde na aceleração. Por quê? Está entrando ar, só que esse ar não está medido 100%. Então, automaticamente, o módulo injeta menos combustível. Então, o carro dá cabeçada, literalmente falando. Tá? Então, entenderam como que o módulo calcula essa densidade do ar? Usa o sinal da rotação do motor, fundamental. Sinal do sensor de massa de ar, que já é incorporado de temperatura. E o sinal do sensor MAP. Portanto, a somatória de 3 sensores, rotação, MAF e MAP, que esta ECU consegue adequar aí os cálculos para saber quanto ar está entrando no motor. Pronto. Se o módulo sabe exatamente quanto de oxigênio está entrando no motor, fácil. Isso é um trabalho de calculadora depois. É só calcular quanto de combustível vai ser injetado para lá no final, depois da combustão, não sobrar nem oxigênio, fora dos limites, nem combustível. Ou seja, uma queima próximo da perfeição. Essa é a função da ECU. Essa é a característica de ter um sensor de massa de ar e um sensor de pressão atmosférica, que é o MAP. Ok? Então está aí o conceito dos dois casos. Bom, vamos para um outro sensor. Sensor VSS. O sensor de velocidade do veículo. Aqui no Agile temos um sensor lá na caixa de câmbio, né? Lá no câmbio do veículo, que é este carinha aí, ó, o VSS. Vamos aqui explanar um pouquinho sobre esse componente. É um sensor que informa para a ECU a velocidade do veículo. É do tipo Hall e está posicionado diretamente, né, na caixa de transmissão, no câmbio do Agile. O sinal é pelo seu pino central. Ele tem 3 fios, pino 1, 2 e 3. Né? O pino central é o pino de resposta. Se ele é Hall, pessoal, é um sensor que emite um sinal de onda quadrada ou um sinal digital. Dá para testar tranquilamente com canetinha de polaridade ou osciloscópio. Tá? Basta ligar a ignição, colocar a canetinha no fio do meio, pino central, tá? E girar a roda. Ele vai oscilar
o pulso do positivo para o negativo várias vezes conforme se gira a roda. Esse pino central vai até o pino K27 da ECU. Lembrados? Conector M é motor, conector K é carroçaria. Então vai do pino central do sensor ao pino K27 do módulo. Com essa informação, pessoal, o que a ECU faz? Algumas adequações de mapeamento, principalmente para melhorar, desempenho, minimizar consumo e emissões, principalmente em velocidades mais altas, ou em velocidades cruzeiro, como costumamos falar. Tá? Não é um sensor essencial para funcionar a injeção. É o tipo de sensor que chamamos de sensor complementar, ou seja, ele complementa a informação, tá? Para poder adequar, outros mapeamentos. Belezinha? Painel de instrumentos. Aí no painel temos lá, claro, além do conta-giros do lado direito, temos o velocímetro do lado esquerdo do Agile, Então é um painel um pouco diferente, O velocímetro não tem um destaque assim muito grandioso, É bem pequenininho do lado esquerdo aí no painel de instrumentos, tá ok? E é esse sinal do velocímetro vem, claro, do sensor VSS que vai para o módulo da injeção e depois vai para o painel. Belezinha? Vamos a mais uma dica dessa nossa aula. Por estar no coletor de admissão, o sensor MAP pode sofrer com os vapores do blow-by. O que é o blow-by? Respiro do óleo do motor. Normalmente, a aplicação de limpa-contatos faz essa descontaminação. Então é assim, ali no sensor MAP, aquele orifício, ele fica ligado diretamente ao coletor de admissão. O coletor de admissão, pessoal, tem respingos, tem resíduos de óleo ali passando. É pouco? É pouco. Mas esse óleo pode atrapalhar a leitura, a deformação da membrana interna do MAP quando estiver funcionando. Então, muitas vezes, retirar o MAP, aplicar limpar contatos para retirar um pouco essa oleosidade, auxilia o seu funcionamento. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre o Agile. Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valcler Revestimento e estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC. Olá pessoal, hoje mais uma dica técnica da Valcler Revestimento para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho da Nissan Pathfinder, que utiliza um termostato de ação dupla que nós chamamos, Esse termostato, ele tem uma característica muito própria. Ele tem dois pontos de abertura, tá pessoal? Esse termostato menorzinho aqui, tá ok? Que abre com 80 graus, a temperatura primária que nós chamamos. E o termostato principal, que tem a sua abertura iniciada aos 88 graus. Pessoal, muita atenção nessa situação aqui, por quê? Esse termostato que inicia a abertura a partir dos 80 graus, devido a uma oxidação do sistema, do líquido arrefecedor, principalmente quando não há utilização do aditivo, muito importante, diga-se de passagem de utilização, pode obstruir essa passagenzinha menor do fluxo. E esse motor ele necessita ter uma troca térmica muito mais efetiva nessa condição. Tá ok? Então, assim, sempre quando for verificar esse tipo de termostato, quando vocês forem fazer aquele teste que já é conhecido, que já é rotineiro na oficina, de colocar o termostato em uma vasilha e aquecê-la até o ponto do termostato abrir, não esquecer também de considerar o termostato de abertura primária, que se inicia aos 80 graus. E, consequentemente, logicamente, o termostato secundário que abre a partir dos 88 graus. Ok, pessoal? E sempre utilizar aditivo de qualidade, que isso é muito importante, Hoje em dia, se nós não tivermos um controle efetivo da temperatura, hoje esse carro vai sempre estar retornando para a oficina, retornando, e muitas das vezes a gente nem sabe o que acontece, acende uma luz de injeção, sendo que se a gente utilizar
um aditivo de qualidade nas proporções corretas, esse tipo de problema a gente consegue sanar. Ok? Mais uma dica da Valcler Revestimento para vocês. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valcler para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valcler.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas. Aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço.